Durante mais de 2000 anos, um nome atravessou impérios, religiões, guerras, revoluções e debates sem nunca perder força: Jesus Cristo. Para alguns, o Filho de Deus. Para outros, um profeta. Para a história, um personagem real que viveu, pregou e morreu em uma das regiões mais turbulentas do mundo antigo. Mas quem foi, de fato, Jesus de Nazaré? Neste vídeo, vamos percorrer sua trajetória completa, do nascimento em uma província esquecida do Império Romano até a crucificação em Pintose, Jerusalém. Vamos entender o contexto político e religioso em que ele viveu, o significado de suas palavras, o impacto de seus gestos e as razões que levaram à sua condenação. Tudo isso buscando equilíbrio entre fé, história e análise crítica, sem simplificações fáceis. Independentemente da crença de cada um, a vida de Jesus mudou o rumo do mundo de forma profunda e duradoura. E compreender essa história é também compreender parte da própria humanidade. Se você gosta de conteúdos históricos profundos, biográficos e bem contextualizados, já deixe o like, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Agora, vamos começar essa história desde o início. A história de Jesus Cristo não pode ser compreendida sem primeiro entender o contexto histórico e religioso que envolvia a Judéia no século I. A região, embora pequena, fazia parte do vasto Império Romano, que se estendia do Ocidente até os confins do Oriente, com um poder absoluto que atravessava fronteiras, culturas e tradições. A Judéia, localizada no coração do Oriente Médio, era marcada por uma complexa mistura de dominação imperial, tensões políticas internas e uma fervorosa religiosidade. Este cenário seria o palco de tudo o que viria a acontecer na vida de Jesus de Nazaré. No século I, a Judéia estava sob o controle de Roma, mas a situação política da região era extremamente volátil. Desde 63 a.C., quando o general romano Pompeu conquistou Jerusalém, a Tisiá, Judéia estava sujeita ao domínio romano, embora mantendo uma autonomia limitada em questões internas. A situação se complicou com a instalação de Herodes, o Grande, como rei cliente de Roma. Herodes foi uma figura controversa, conhecido por sua habilidade em agradar a Roma, mas também por seu governo tirânico e suas políticas de forte repressão. Ele construía monumentos grandiosos, como o Templo de Jerusalém, mas também consolidava um governo opressor que gerava rancor entre os judeus. O Império Romano exercia uma influência profunda sobre a vida cotidiana. Roma impunha pesados tributos aos habitantes da Judéia, o que aumentava a sensação de opressão. Em muitos momentos, os judeus sentiam que sua identidade cultural e religiosa estava sendo esmagada por um poder estrangeiro. As tensões com o domínio romano eram palpáveis, alimentando uma atmosfera de revolta, subversão e expectativa messiânica. A Judéia, no entanto, não era monolítica. Dentro dela, diversos grupos religiosos e sociais disputavam o poder e a interpretação da lei judaica. Os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes, cada um com sua visão única sobre como os judeus deveriam lidar com a dominação romana, dividiam a sociedade e a religião. Essas seitas tinham abordagens diferentes sobre como os judeus deveriam lidar com a dominação romana. Os fariseus, por exemplo, eram conhecidos por seu rigoroso cumprimento da lei religiosa e sua crença na ressurreição dos mortos, além de enfatizarem a pureza ritual. Eles eram populares entre as massas, mas frequentemente entravam em confronto com as outras seitas e as autoridades romanas. Os saduceus, por outro lado, eram a elite religiosa, muitos deles ligados ao sacerdócio e ao Templo de Jerusalém, e mantinham uma postura mais conciliatória em relação a Roma. Já os essênios eram um grupo isolacionista, que acreditava em um Messias que viria para purificar Israel e estabeleceria o reino de Deus de maneira radical e sobrenatural. Porém, o grupo mais radical eram os zelotes, que acreditavam que a única maneira de alcançar a liberdade religiosa e política era por meio da luta armada contra Roma. Esses grupos formavam uma sociedade religiosa tensa e dividida, na qual as expectativas messiânicas estavam no centro das discussões. Na época,
Havia uma forte expectativa entre os judeus de que um Messias viria para libertá-los do jugo romano. A figura do Messias, que em muitas tradições judaicas era um rei ungido de Deus, ainda estava por surgir. Algumas profecias falavam de um líder guerreiro, enquanto outras sugeriam que ele seria um salvador espiritual. Em qualquer caso, havia uma esperança profunda de que alguém seria enviado por Deus para restaurar a dignidade de Israel. O cenário social na Judéia era também altamente desigual. A maioria da população vivia em condições de grande pobreza, marcada pela exploração dos camponeses pelos grandes proprietários de terra e a classe sacerdotal do templo. A religião, embora profundamente enraizada na vida cotidiana, não conseguia aliviar os fardos econômicos e sociais. Em um contexto de miséria e grande desigualdade, o espírito de revolta crescia entre as classes mais baixas, que esperavam ansiosamente por um Messias que lhes trouxesse não apenas salvação espiritual, mas também uma libertação política e social. Jesus nasceu em meio a esse cenário de opressão. Nazaré, sua cidade natal, era uma pequena aldeia, na Galileia, uma região periférica do Império Romano, distante dos centros de poder como Jerusalém. Nazaré era um lugar simples, onde muitos camponeses e trabalhadores da terra viviam. Ali, Jesus cresceu em uma família modesta, com José, um carpinteiro, e Maria, sua mãe, sendo figuras centrais de sua infância. A Bíblia pouco nos conta sobre esses primeiros anos de vida de Jesus, mas podemos imaginar que, assim como muitos de seus contemporâneos, ele passou por dificuldades cotidianas, sendo imerso na religião judaica, nos costumes e nas esperanças do povo. A cidade de Jerusalém era o centro religioso de toda a Judéia, com o templo sendo o coração da prática religiosa. O templo de Jerusalém, renovado por Herodes, era a estrutura religiosa mais importante e representava o ponto de convergência para a adoração de Deus. A cidade também era o centro do poder político e econômico, com a presença de autoridades romanas, como os procuradores e os soldados, que monitoravam de perto as atividades dos judeus. A tensão entre os romanos e os líderes religiosos da cidade era constante. É nesse cenário de complexas divisões políticas, sociais e religiosas que a figura de Jesus aparece. Desde cedo, a expectativa sobre um líder que surgiria para trazer libertação estava no ar, mas as interpretações sobre esse Messias variavam. Alguns viam um rei que restauraria o reino de Israel, enquanto outros aguardavam um líder espiritual que ensinaria sobre o reino de Deus, uma nova ordem. Jesus cresceu sabendo dessa expectativa, e enquanto seu ministério começava, ele se tornou uma figura desafiadora para o status quo, que parecia pronto para desestruturar as convenções e as esperanças do povo. Ele não se alinhava com os zelotes, nem com os fariseus, nem com os saduceus. Sua mensagem era única, revolucionária, e mais importante, ele começava a despertar uma crença crescente de que ele poderia ser o Messias esperado. Mas o que Jesus faria com essas expectativas? Como ele se posicionaria diante dos líderes religiosos e políticos? Essa seria a grande questão que moldaria os anos seguintes de sua vida. O nascimento de Jesus é um dos eventos mais celebrados e, ao mesmo tempo, mais debatidos da história. A tradição cristã o coloca como o início de uma nova era, marcando o nascimento do Messias prometido. As narrativas sobre o seu nascimento, no entanto, são cercadas de mistério e simbolismo. As fontes bíblicas, principalmente os evangelhos de Mateus e Lucas, fornecem as informações mais detalhadas sobre esse evento, mas mesmo essas narrativas estão imersas em camadas de interpretações teológicas que transcendiam a simples descrição dos fatos. De acordo com o Evangelho de Mateus, Jesus nasceu em Belém, uma cidade que, na época, fazia parte da Judéia, mas estava localizada sob o domínio de Roma. Belém, conhecida como a Cidade de Davi, possuía um significado especial na tradição judaica, pois seria o local de nascimento do Messias prometido. O Evangelho de Lucas também confirma esse nascimento em Belém, mas dá mais ênfase ao contexto social e político ao descrever como Maria e José, em viagem devido ao censo ordenado pelo imperador César Augusto, não encontraram lugar nas estalagens e assim, Jesus nasceu em um estábulo,
sendo colocado em uma manjedoura, um símbolo de humildade e de sua condição social modesta. O simbolismo que permeia o nascimento de Jesus em Belém é profundo. A cidade era vista como um lugar insignificante aos olhos dos poderosos, e o fato de o Messias ter nascido ali remete ao tema da inversão dos valores, que seria uma característica marcante da sua vida e ensino. O nascimento de Jesus em um estábulo e sua colocação em uma manjedoura, um simples recipiente para alimentar os animais, simbolizam a humildade e o desapego aos bens materiais, um ponto central na mensagem cristã. Além disso, as figuras de Maria e José, os pais de Jesus, possuem um papel fundamental no relato de seu nascimento. Ambos são descritos como pessoas de fé, obedientes a Deus e dispostas a aceitar o plano divino, embora suas vidas e seus destinos fossem dramaticamente alterados pela gravidez de Maria, que, segundo a tradição cristã, foi concebida por intervenção divina, sem a intervenção de um pai biológico. A ideia da virgindade de Maria tem sido um dos aspectos mais debatidos da teologia cristã, pois a crença de que Jesus nasceu de uma virgem estava profundamente enraizada nas tradições judaicas sobre o Messias. Outro aspecto importante são os visitantes que chegam a Belém logo após o nascimento de Jesus: os pastores e os magos. Os pastores, em particular, são os primeiros a receber a boa notícia do nascimento do Salvador, um símbolo de que Jesus veio para os humildes, os marginalizados e os excluídos da sociedade. O fato de os pastores, figuras humildes e comuns, serem os primeiros a testemunhar o nascimento do Messias reforça a ideia de que o reino de Deus não se limita aos poderosos e aos ricos, mas é acessível a todos, independentemente de seu status social. Já os magos, ou reis magos, descritos no Evangelho de Mateus, são frequentemente interpretados como sábios provenientes do Oriente. Sua visita a Jesus, guiada por uma estrela, é repleta de simbolismo. Eles representam os gentios, os não-judeus, e a visita deles à criança simboliza a universalidade da mensagem de Jesus. Os presentes, que trouxeram ouro, incenso e mirra, possuem um significado profundo. O ouro como símbolo de realeza, o incenso como símbolo de divindade e a mirra como símbolo de sofrimento e morte. Estes presentes antecipam o reconhecimento de Jesus como Rei, Deus e aquele que viria a sofrer e morrer pela humanidade. O Evangelho de Lucas, por sua vez, oferece uma perspectiva ligeiramente diferente, com um foco mais humano e cotidiano. Ele descreve como, após o nascimento, Jesus foi levado ao Templo de Jerusalém para ser apresentado a Deus, de acordo com as tradições judaicas. Nesse momento, Simeão, um homem justo e devoto, reconhece Jesus como o Messias do Senhor, e suas palavras proféticas revelam o papel de Jesus não apenas como Salvador de Israel, mas também como luz para os gentios, antecipando a missão universal de Jesus. A profecia de Simeão e a fala da profetisa Ana, que também reconhece Jesus, são vistas como o cumprimento das antigas promessas messiânicas de salvação. No entanto, o Evangelho de Mateus traz uma narrativa que se concentra mais nas consequências políticas do nascimento de Jesus. Ele conta a história do rei Herodes, que, ao saber do nascimento de um rei dos judeus, vê sua autoridade ameaçada e, em um ato de desespero, ordena a matança de todos os meninos com menos de 2 anos em Belém, conhecido como Massacre dos Inocentes. Esse evento trágico e sangrento reforça a tensão entre o poder romano e a chegada de uma figura messiânica que questionaria as estruturas de poder vigentes. O silêncio dos evangelhos sobre grande parte da juventude de Jesus é notável. Quase nada se sabe sobre seus primeiros anos após o nascimento, exceto o relato sobre sua visita ao templo em Jerusalém, aos 12 anos, quando, de acordo com o Evangelho de Lucas, ele ficou debatendo com os doutores da lei, surpreendendo a todos com sua sabedoria. Além disso, o Evangelho de Mateus menciona brevemente a fuga para o Egito e o retorno a Nazaré. Mas, fora isso, o período de sua infância e juventude permanece envolto em mistério.
Esse silêncio não é uma falha nos relatos, mas pode ser interpretado como um indicativo de que os evangelistas estavam mais preocupados com a mensagem de Jesus adulto, com seu ministério e sua missão, do que com a sua infância. A falta de informações sobre esse período poderia ser vista também como uma tentativa de focar no propósito divino e universal de sua missão, ao invés de detalhes pessoais. Enquanto as narrativas de sua infância destacam os aspectos divinos e messiânicos de Jesus, o silêncio sobre sua juventude serve como um convite para que os cristãos e estudiosos se concentrem nas ações e ensinamentos de Jesus enquanto adulto, e especialmente nos eventos que levariam à sua crucificação. No entanto, esse silêncio também abre espaço para uma imaginação criativa e especulativa sobre o que Jesus teria vivido e aprendido durante esses anos e como ele teria se preparado para a missão que estava por vir. O nascimento de Jesus, portanto, não é apenas um simples evento histórico, mas uma peça central na história da salvação, com profundos significados teológicos e espirituais. Sua humilde entrada no mundo, a visita dos pastores e magos, os símbolos presentes em sua história e o silenciamento sobre sua juventude são aspectos que formam a base de uma tradição cristã que se estenderia por séculos. O que realmente importa, no entanto, não é o fato de Jesus ter nascido em uma manjedoura, mas o que ele veio representar para o mundo, um Messias que viria para salvar a humanidade, um rei que governaria com amor e justiça e um Salvador que traria a luz para todos os povos. A infância de Jesus, com sua simplicidade, humildade e mistério, prepara o terreno para sua vida pública, onde ele não apenas proclamaria o reino de Deus, mas também desafiaria as estruturas de poder e estabeleceria uma nova maneira de viver em comunidade. E, embora as fontes históricas não forneçam detalhes completos sobre seus primeiros anos, as narrativas bíblicas, carregadas de simbolismo e significado, nos oferecem uma visão essencial do propósito de sua vida e missão. Durante os primeiros anos de sua vida, as fontes bíblicas e históricas são praticamente silenciosas, mas a partir da adolescência e início da vida adulta, começam a surgir relatos que marcam a transição de Jesus de um homem comum, vivendo em Nazaré, para uma figura central na história religiosa e social de seu tempo. Esses anos são cruciais, pois preparam o terreno para a radical transformação que se daria com o início do ministério público de Jesus. Mas ainda assim, a Bíblia não nos fornece muitos detalhes sobre sua vida antes de sua missão. O foco da tradição cristã está de fato nos momentos-chave que precedem o grande chamado que Jesus receberia e que o transformaria de um simples artesão galileu em um pregador itinerante. Aos 30 anos, Jesus se dirige para o Rio Jordão, onde João Batista, uma figura carismática e profética que já atraía uma considerável multidão, estava pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. João, o batizador, era uma figura única no cenário religioso da época, não se alinhando com as correntes tradicionais do judaísmo, mas se apresentando como um profeta do deserto que anunciava a iminente chegada do reino de Deus. Seu batismo era um ritual de purificação, um gesto simbólico de renovação e preparação para a manifestação de Deus no mundo. O encontro entre Jesus e João Batista é descrito de maneira significativa em todos os 4 evangelhos. Embora João inicialmente tenha hesitado em batizar Jesus, sentindo-se indigno, Jesus insistiu dizendo que era necessário cumprir toda a justiça. O batismo de Jesus, então, não é apenas um rito de purificação, mas um momento de consagração e iniciação para a missão que estava prestes a começar. A razão pela qual Jesus, que segundo a teologia cristã era sem pecado, se submete ao batismo, não é totalmente explícita, mas está intimamente ligada ao fato de ele se identificar com o sofrimento e com a humanidade que ele veio salvar. No momento do batismo, uma visão sobrenatural acontece. O Evangelho de Mateus descreve que, enquanto Jesus saía das águas, os céus se abriram e o Espírito de Deus desceu sobre ele, como uma pomba. Ao mesmo tempo, uma voz do céu declarou: "Este é o meu Filho, amado em quem me agrado." Esse momento é considerado por muitos estudiosos
como o marco oficial do início da missão de Jesus, quando sua identidade divina foi reconhecida e proclamada de maneira pública. O batismo, portanto, simboliza a aceitação da missão de sofrer e de transformar o mundo, e é um rito fundamental que faz a ponte entre a vida privada de Jesus e a vida pública que ele passaria a levar. Após esse evento crucial, Jesus se retira para o deserto, onde passaria 40 dias e 40 noites em oração e jejum. O deserto, para os judeus da época, era mais do que um simples espaço físico. Era também um símbolo de provação, de afastamento das distrações mundanas e de confronto com as tentações espirituais. O próprio povo de Israel havia passado por um período de 40 anos no deserto, em sua jornada para a Terra Prometida, e essa experiência foi marcada por desafios e pela luta contra a dúvida e o pecado. A jornada de Jesus no deserto, então, pode ser vista como uma reinterpretação e cumprimento dos desafios que os israelitas enfrentaram, mas agora sendo ele o novo Israel que venceria a tentação e a prova para estabelecer o reino de Deus. Durante esse período de isolamento, Jesus foi tentado por Satanás, que o desafiou de várias maneiras, tentando-o a usar seu poder para fins egoístas e a desviar-se da missão divina. As tentações, conforme descritas nos evangelhos, incluem a oferta de transformar pedras em pães para saciar sua fome, a tentação de se lançar de um alto pináculo do templo para que os anjos o salvassem, e a promessa de todos os reinos do mundo, caso Jesus se prostrasse e adorasse Satanás. Em todas essas situações, Jesus resiste, citando as Escrituras e reafirmando seu compromisso com a vontade de Deus. O deserto, portanto, se torna o lugar de purificação e de fortalecimento espiritual de Jesus, onde ele confronta suas próprias tentações e se prepara para a dura tarefa que o aguarda. A experiência do deserto é interpretada por muitos estudiosos e teólogos como um período de transição, no qual Jesus se afasta de sua vida anterior como artesão em Nazaré e começa a se transformar no líder espiritual que viria a ser. Durante esse tempo, ele teria refletido sobre o que significava ser o Messias e como sua missão deveria ser cumprida. Enquanto os judeus da época esperavam um Messias que os libertasse do domínio romano e restaurasse o reino de Israel, Jesus começa a entender que seu papel não seria o de um líder político, mas o de um libertador espiritual. Sua missão seria, antes de tudo, de ensinar sobre o reino de Deus, um reino que não era de poder terreno, mas de justiça, amor e compaixão. O deserto também marca o início de uma transformação em Jesus. Ele passa de um homem comum, que trabalhava como carpinteiro, para um pregador itinerante. Esse novo caminho seria caracterizado por uma vida de constante movimento, de cidade em cidade, de povoado em povoado, levando consigo uma mensagem de esperança e salvação. Jesus começa, então, a reunir ao seu redor um grupo de seguidores, os primeiros discípulos, que se tornariam seus principais colaboradores em sua missão. A decisão de Jesus de começar sua pregação na Galileia, uma região afastada dos centros de poder político e religioso de Jerusalém, é significativa. Ele escolhe um local periférico, não relacionado ao poder estabelecido, para começar a difundir sua mensagem de amor, perdão e transformação espiritual. Jesus não era um líder tradicional ou um pregador comum. Seu estilo de pregação era único, marcado pela utilização de parábolas, pequenas histórias que usavam o cotidiano para ilustrar profundas verdades espirituais. Ele falava com autoridade, mas ao mesmo tempo com uma simplicidade que atraía grandes multidões. Sua mensagem, que começava com o anúncio do reino de Deus, tocava temas como o perdão, a humildade, a compaixão pelos pobres e o amor ao próximo. Ele não se alinhava com as correntes religiosas dominantes da época, como os fariseus ou os saduceus, e frequentemente desafiava as normas sociais e religiosas do seu tempo, principalmente em relação à hipocrisia dos líderes religiosos. Assim, o período de retiro no deserto e os eventos que se seguiram marcam um momento crucial na vida de Jesus.
Ele passa de um simples artesão para um pregador itinerante, investido com a autoridade espiritual e com a missão de transformar a sociedade. O batismo e o deserto são os marcos de sua consagração como Messias, não apenas para os judeus, mas para toda a humanidade. Ele emerge dessa experiência pronto para começar sua obra, sem ilusões sobre as dificuldades que enfrentaria, mas com a confiança de que estava cumprindo a vontade divina. O caminho que ele começaria a percorrer dali em diante seria de total entrega ao propósito de salvar o mundo, através da palavra, do exemplo e, por fim, do sacrifício. Esse processo de transformação de Jesus de um simples homem para um líder espiritual, que mudaria o curso da história, é um dos aspectos mais fascinantes e profundos de sua vida. A jornada de Jesus no deserto, sua resistência às tentações e sua preparação espiritual para o ministério público simbolizam sua total dedicação à missão que ele acreditava ser sua, marcada pela fidelidade à vontade de Deus e pela disposição de servir aos outros, sem jamais ceder às pressões do mundo ou às tentações do poder terreno. O início do ministério público de Jesus marca uma virada na história de sua vida, um momento de transição que o levaria de um homem comum da Galileia para o centro de um movimento que transformaria a sociedade. Sua pregação, iniciada nas cidades e vilarejos da Galileia, foi revolucionária em seu conteúdo e estilo, oferecendo uma visão completamente nova sobre o reino de Deus, sobre como as pessoas deveriam viver e se relacionar com Deus e com os outros. Embora sua mensagem fosse profundamente enraizada na tradição judaica, ela se distanciava das interpretações comuns da época e desafiava as convenções religiosas e sociais estabelecidas. A Galileia, uma região periférica do Império Romano e distante dos centros de poder político e religioso como Jerusalém, foi o palco escolhido por Jesus para o início de seu ministério. Não era uma região rica, mas uma área marcada pela pobreza, pela diversidade cultural e pela presença de muitas comunidades que eram frequentemente marginalizadas pela elite religiosa de Jerusalém. Ao escolher essa região como ponto de partida para sua pregação, Jesus sinalizava sua identificação com os pobres, os oprimidos e os excluídos da sociedade. A Galileia, com sua população simples e muitas vezes desprezada pelos poderosos, era o terreno fértil para a mensagem de Jesus. A primeira grande mensagem que Jesus proclamou foi a chegada do reino de Deus. Este conceito, central para a sua pregação, não se referia a um reino político ou militar, como muitos dos judeus esperavam, mas a um reino espiritual e ético que deveria se manifestar nos corações das pessoas e nas suas relações com os outros. Jesus falava de um reino que estava perto ou entre os homens e que não dependia de conquistas terrenas, mas da transformação interior, do arrependimento e da vivência do amor e da justiça. Ao contrário das expectativas populares de um Messias guerreiro que libertaria Israel do domínio romano, Jesus apresenta um Messias que convida as pessoas a mudarem seus corações e suas atitudes, em um processo de redenção e purificação espiritual. A forma de ensinar de Jesus também era radicalmente diferente da dos rabinos e fariseus da época. Enquanto os líderes religiosos tradicionais se baseavam em longas discussões sobre as leis e regras religiosas, Jesus utilizava um estilo simples, direto e profundamente humano, acessível a todos, inclusive aos mais simples e iletrados. Ele se utilizava de parábolas, pequenas histórias que traziam verdades espirituais e morais complexas, em um formato simples, com base em situações do cotidiano. As parábolas eram uma forma eficaz de comunicar conceitos profundos sem recorrer ao jargão religioso, o que permitia que sua mensagem atingisse uma audiência ampla de diferentes níveis educacionais e sociais. Uma das parábolas mais famosas é a do semeador. Nela, Jesus compara a palavra de Deus a sementes que caem em diferentes tipos de solo. Em solo fértil, elas germinam e produzem frutos, mas em solo pedregoso, espinhoso ou à beira do caminho, as sementes não crescem ou são rapidamente sufocadas. Esta parábola ilustra como as pessoas reagem de maneiras diferentes à mensagem do reino de Deus,
dependendo de sua disposição interior. Essa comparação com a natureza era fácil de entender para a maioria das pessoas que estavam familiarizadas com a agricultura e permitia que todos refletissem sobre seu próprio comportamento diante da mensagem divina. Outra parábola importante é a do bom samaritano, que se destaca pela sua ênfase na importância do amor ao próximo, independentemente de sua origem ou condição social. Na história, um homem é atacado e deixado à beira da estrada, e apenas um samaritano, um membro de um grupo considerado inimigo pelos judeus, se dispõe a ajudá-lo, enquanto outros, como sacerdotes e levitas, passam indiferentes. Com essa parábola, Jesus desafia a ideia de que a ajuda e a misericórdia devem ser reservadas apenas aos membros da própria comunidade religiosa. Ele amplia o conceito de próximo e ensina que todos, independentemente de sua etnia ou status social, merecem compaixão e ajuda. As parábolas de Jesus eram profundamente subversivas, pois elas questionavam as estruturas de poder e as normas sociais. Elas invertiam as expectativas da sociedade de sua época e ofereciam uma visão do mundo em que os pobres, os doentes, os pecadores e os marginalizados não eram relegados à periferia, mas colocados no centro da atenção e da ação divina. O reino de Deus, de acordo com Jesus, não era para os justos ou os poderosos, mas para os humildes, os oprimidos e os esquecidos pela sociedade. Além de ensinar por meio das parábolas, Jesus demonstrava seu compromisso com os marginalizados de maneira prática e tangível. Ele se aproximava das pessoas que eram rejeitadas pelas autoridades religiosas e políticas da época. Jesus curava os doentes, dava visão aos cegos, libertava os endemoninhados e acolhia os pecadores e as mulheres. Essa atitude de misericórdia e acolhimento foi uma das características mais marcantes de sua vida e ensinamentos. Em uma sociedade que tendia a excluir aqueles que estavam à margem, Jesus ofereceu uma mensagem de inclusão e redenção. Para ele, todos eram dignos do amor de Deus, independentemente de sua posição social ou moral. Essa postura de Jesus o tornava cada vez mais popular entre as massas. Ele não apenas falava sobre o reino de Deus, mas o manifestava em suas ações. O povo comum, os agricultores, os pescadores, as mulheres e os doentes viam em Jesus alguém que os compreendia, que se importava com suas dificuldades e que lhes oferecia uma esperança real. A popularidade de Jesus entre o povo simples foi crescendo à medida que ele realizava milagres e curas, e muitos começaram a acreditar que ele fosse o Messias, o Salvador prometido. Jesus, no Me Too, entanto, não procurava a popularidade nem o reconhecimento. Ele se afastava de multidões que o procuravam apenas pelos benefícios materiais ou pela busca por milagres, preferindo focar naqueles que realmente desejavam ouvir e viver a palavra de Deus. A relação de Jesus com os fariseus e líderes religiosos também é um aspecto central de sua pregação. A maioria dos fariseus eram homens muito devotos à lei, mas muitas vezes sua religiosidade estava ligada ao cumprimento externo das regras, sem uma verdadeira transformação interior. Jesus criticava duramente essa hipocrisia, denunciando a separação entre a fé verdadeira e a prática religiosa formalista. Ele desafiava os fariseus a focarem menos nas aparências e mais na justiça, misericórdia e fé. As tensões entre Jesus e os líderes religiosos eram cada vez mais evidentes, e muitos dos ensinamentos de Jesus se tornavam confrontos diretos com a elite religiosa da época. Enquanto isso, o número de seguidores de Jesus só aumentava. Ele se tornou uma figura central em muitas cidades e vilarejos da Galileia, atraindo pessoas de todas as classes sociais. Sua mensagem de amor incondicional, de perdão e de transformação interior começava a se espalhar por todo o país, e Jesus se estabelecia não apenas como um pregador itinerante, mas como o líder de um movimento revolucionário que visava mudar a sociedade não por meio da força, mas por meio do poder transformador do amor e da verdade. Nesse cenário, Jesus começou a formar seu círculo de discípulos, aqueles que o seguiriam fielmente e levariam adiante sua missão. Esses discípulos não eram homens da elite
ou líderes religiosos, mas pessoas simples, pescadores, cobradores de impostos e outros considerados marginalizados pela sociedade. A escolha de Jesus de confiar sua missão a esses homens simples refletia sua visão de que o reino de Deus não estava reservado aos poderosos, mas era para todos, especialmente para os humildes e os excluídos. A popularidade de Jesus, contudo, não passou despercebida pelas autoridades religiosas e políticas da época. O fato de ele desafiar as normas sociais, religiosas e políticas, falando em um reino que transcende o poder terreno, começava a atrair a atenção daqueles que se sentiam ameaçados pela sua mensagem. O crescimento de sua fama e a radicalidade de suas ideias estavam criando as condições para que sua vida e obra chegassem a um ponto de ruptura com as autoridades. No entanto, naquele momento, Jesus continuava sua pregação com um fervor que não podia ser contido, transformando vidas e corações por onde passava. A pregação de Jesus na Galileia, suas parábolas, o cuidado com os marginalizados e o crescimento de sua popularidade entre o povo comum são elementos essenciais para entender o impacto duradouro que ele teria na história e na religião. Sua mensagem, simples em suas palavras, mas radical em seu conteúdo, começava a ganhar forma e a se espalhar, desafiando as estruturas de poder e criando uma nova visão de Deus e do mundo. Os milagres atribuídos a Jesus constituem uma parte central de sua missão e do legado que ele deixou na história religiosa e cultural. Embora sua mensagem fosse, sem dúvida, a razão principal de sua popularidade, os milagres que ele realizava desempenhavam um papel crucial na confirmação de sua autoridade e na percepção do povo sobre ele. Jesus não se limitava a falar sobre o reino de Deus, mas o manifestava de forma tangível, por meio de curas, exorcismos e até milagres sobre a natureza. Esses atos extraordinários despertavam uma variedade de reações, tanto de adoração quanto de questionamento, e se tornaram um ponto de tensão com as autoridades religiosas de sua época. Jesus realizava uma gama de milagres que englobava curas de doenças físicas, libertação de possessões demoníacas, multiplicação de alimentos e até o controle sobre fenômenos naturais, como a tempestade no mar da Galileia. Sua habilidade de curar os doentes era uma das mais notáveis, e isso incluía desde cegos e surdos até leprosos, que eram os mais marginalizados pela sociedade. Curar alguém da lepra, por exemplo, não era apenas um ato de bondade, mas também um gesto radical de reintegração social, já que os leprosos eram considerados impuros e eram forçados a viver à margem das comunidades. A cura dos cegos, que aparece em várias passagens dos evangelhos, simbolizava não apenas a recuperação da visão física, mas também uma mensagem mais profunda sobre a visão espiritual. O ver no ministério de Jesus era muitas vezes usado metaforicamente para indicar a compreensão das verdades divinas, ou a revelação do reino de Deus aos que estavam cegos espiritualmente. O milagre de dar visão aos cegos era também uma declaração sobre a autoridade de Jesus para restaurar o que estava perdido, tanto no plano físico quanto no espiritual. Além das curas, outra característica marcante dos milagres de Jesus era sua capacidade de expulsar demônios. Os relatos de exorcismos eram comuns em sua época, mas a maneira como Jesus realizava essas libertações parecia ter uma autoridade única. Ele não apenas exorcizava com palavras de poder, mas muitas vezes sem recorrer a rituais complicados ou longos procedimentos. Para as pessoas daquela época, o poder de Jesus sobre os demônios era um sinal evidente de que ele estava em sintonia com a força divina. O fato de ele ser capaz de expulsar espíritos impuros, que eram vistos como forças destrutivas contra o ser humano, consolidava sua posição como alguém com autoridade sobrenatural. Além dos curandeiros tradicionais da época, Jesus realizava também milagres que desafiavam a compreensão humana de natureza e de necessidade. O mais conhecido desses milagres é a multiplicação dos pães e peixes, em que ele alimenta uma multidão de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Este milagre não só demonstrava a compaixão de Jesus pelas necessidades físicas da humanidade, mas também
era interpretado como um sinal do pão da vida, um símbolo de Jesus como aquele que sustenta espiritualmente os que nele creem. Em outros milagres, como a transformação de água em vinho nas bodas de Caná, Jesus demonstrava um controle sobre a natureza que era incomum, até mesmo para os milagreiros de sua época. Esses milagres, por mais impressionantes que fossem, não eram apenas exibições de poder. Eles tinham um propósito profundo. Eles revelavam quem Jesus era e apontavam para a realidade do reino de Deus que ele estava pregando. No entanto, o significado desses milagres variava conforme a perspectiva de quem os via. Para muitos, ele era um curandeiro extraordinário, alguém cujas ações desafiavam as leis naturais e ajudavam a aliviar o sofrimento humano. Para outros, ele era um exorcista, um profeta com uma conexão direta com Deus. E para alguns, ele era algo ainda mais grandioso, o Messias prometido, o Salvador de Israel, que trazia não apenas cura física, mas também uma libertação espiritual definitiva. A reação das multidões diante de seus milagres foi, em muitos casos, de fascínio e adoração. Jesus se tornou uma figura carismática, cuja fama se espalhou rapidamente. Ele atraía grandes multidões, que o seguiam na esperança de serem curadas, ou apenas para presenciar algum milagre. Muitas dessas pessoas viam em Jesus alguém com poder divino, alguém que poderia resolver seus problemas imediatos. O desejo de ser curado ou abençoado pela mão de Jesus se tornou um motivo central para muitos de seus seguidores. Contudo, essa popularidade também criou desafios para Jesus, especialmente à medida que sua mensagem se tornava mais radical e incomodava as autoridades. Porém, o que parecia ser uma bênção para muitos também gerava desconforto nas lideranças religiosas da época. Os fariseus, saduceus e outros líderes da classe sacerdotal começaram a ver em Jesus uma ameaça. Os milagres, que inicialmente poderiam ser vistos como sinais do poder divino, começaram a ser interpretados como provocadores e desafiadores das normas religiosas estabelecidas. A autoridade que Jesus demonstrava, tanto no campo espiritual quanto nas suas ações, não se conformava com o modelo tradicional de autoridade religiosa que estava intimamente ligado ao Templo de Jerusalém e à lei mosaica. Os fariseus, em particular, se incomodavam com a maneira como Jesus interpretava as Escrituras e praticava os milagres. Eles o acusavam de violar as leis do sábado ao curar os doentes nesse dia sagrado, o que era considerado uma transgressão pelas normas religiosas. Além disso, os milagres de Jesus desafiavam as expectativas de um Messias que deveria trazer libertação política de Roma, já que ele não estava focado em questões de poder ou libertação nacional, mas em questões espirituais e pessoais. Para muitos líderes religiosos, ele estava mexendo com a ordem estabelecida e quebrando os limites entre o sagrado e o profano. Além disso, a maneira como Jesus se relacionava com os pecadores e as prostitutas incomodava profundamente a moral religiosa da época. Ele se aproximava daqueles que eram considerados impuros e fora da lei, oferecendo-lhes cura e perdão. Isso gerava críticas ferozes, especialmente dos fariseus, que viam isso como uma quebra da pureza religiosa. A disposição de Jesus para perdoar pecados e associar-se a marginalizados fez com que muitos vissem nele não apenas um profeta, mas alguém que estava desafiando diretamente as normas de pureza e santidade da religião judaica tradicional. A reação das lideranças religiosas a Jesus não era apenas de desconforto, mas também de crescente hostilidade. Várias vezes, eles tentaram questioná-lo publicamente, procurando armadilhas em suas palavras ou tentando desacreditá-lo. A crescente tensão entre Jesus e os líderes religiosos foi se intensificando à medida que os milagres de Jesus se tornavam mais conhecidos e sua popularidade entre as multidões aumentava. Jesus não buscava agradar às autoridades religiosas, nem se alinhava com suas expectativas sobre como o Messias deveria agir, e isso o colocava em conflito direto com o sistema religioso estabelecido. Ao mesmo tempo, o fascínio popular por seus milagres não era isento de problemas.
Embora as multidões se maravilhassem com os milagres, muitas vezes elas buscavam em Jesus uma solução imediata para seus problemas pessoais, uma cura, uma bênção, um milagre. Essa visão superficial do poder de Jesus nem sempre se alinhava com a profundidade de sua mensagem. Ele falava de um reino que não era meramente físico, mas espiritual e eterno. Jesus procurava transformar as pessoas de dentro para fora, desafiando-as a viver de acordo com os princípios do reino de Deus e não apenas a procurar milagres como algo mágico ou transitório. A multiplicação das multidões e o aumento da popularidade de Jesus não significavam necessariamente uma aceitação total de sua mensagem. Para muitos, ele continuava sendo uma figura ambígua, um curandeiro, um exorcista, um profeta ou, eventualmente, o Messias. As pessoas estavam divididas sobre como interpretá-lo, e enquanto algumas o viam como o Salvador prometido, outras o viam com desconfiança, especialmente as autoridades religiosas, que viam nele uma ameaça ao sistema que mantinham. Os milagres atribuídos a Jesus, portanto, não eram apenas sinais de poder divino, mas também um reflexo da luta espiritual e social que ele travava. Eles revelavam o caráter de Jesus, sua missão e sua visão do reino de Deus, ao mesmo tempo em que causavam reações de adoração e resistência, fascínio e desconforto. O significado de seus milagres, mais do que os próprios feitos extraordinários, era o que eles apontavam sobre o reino que ele proclamava, um reino de justiça, compaixão, perdão e transformação. À medida que o ministério de Jesus avançava, sua mensagem começava a se espalhar e a atrair cada vez mais seguidores. No entanto, Jesus não buscava formar uma grande multidão de admiradores. Ele estava interessado em criar uma comunidade de discípulos comprometidos com seus ensinamentos e com a vivência dos princípios do reino de Deus. Essa comunidade, formada principalmente por homens simples e marginalizados pela sociedade, seria o núcleo central da missão de Jesus e o veículo através do qual sua mensagem seria disseminada. Os primeiros discípulos de Jesus foram, em sua maioria, pescadores da Galileia. A escolha de Jesus por homens simples, sem formação religiosa ou acadêmica, foi significativa. Jesus não buscou em suas fileiras os líderes religiosos tradicionais, nem os estudiosos da lei ou os representantes da elite judaica. Em vez disso, ele escolheu pessoas de origens humildes como Pedro, André, Tiago e João, que eram pescadores no mar da Galileia. Através desses homens simples, Jesus iniciava a formação de uma nova comunidade, aquela que não se baseava em status social ou riqueza, mas na transformação interior e no serviço ao próximo. A maneira como Jesus os chamou foi direta e simples. Ele lhes disse para segui-lo, e imediatamente eles deixaram suas redes e seguiram-no. Essa resposta imediata e radical foi um dos aspectos marcantes do chamado de Jesus. Ele não pedia uma adesão superficial ou temporária, mas uma mudança de vida completa. Os discípulos não eram apenas seguidores, mas se tornavam companheiros de jornada, testemunhas da obra de Deus e os primeiros a aprender os ensinamentos de Jesus em uma intimidade que se aprofundaria ao longo de sua missão. Além dos 12 apóstolos que formariam o núcleo mais próximo de Jesus, muitos outros seguidores se uniram a ele, incluindo mulheres, cobradores de impostos e até algumas pessoas consideradas impuras ou marginalizadas pela sociedade judaica tradicional. Esse círculo de discípulos e seguidores não era estático. Jesus os ensinava constantemente, usando parábolas, sermões e exemplos práticos de sua vida para ilustrar os princípios do reino de Deus. Ele não se limitava a falar para as massas, mas passava tempo com seus discípulos, preparando-os para a tarefa de continuar sua missão após sua morte. A formação de seus discípulos era crucial, pois eles seriam os responsáveis por levar adiante sua mensagem e espalhar o Evangelho para o mundo. A relação de Jesus com seus discípulos, especialmente os 12 apóstolos, era profundamente pessoal e transformadora. Ele não apenas compartilhava com eles os segredos do reino de Deus, mas também os desafiava a viver de acordo com os valores que ele pregava. A humildade, o amor ao próximo, o perdão e a busca pela justiça
eram temas centrais nos ensinamentos que ele lhes passava. Ao longo de sua jornada, Jesus demonstrava paciência e misericórdia, mas também desafiava seus discípulos a serem firmes na fé e a não se conformarem com os padrões do mundo. No entanto, à medida que a popularidade de Jesus crescia, assim como a quantidade de seguidores e admiradores, ele começava a atrair a atenção das autoridades religiosas. Sua crítica à hipocrisia religiosa e ao sistema de poder estabelecido nas instituições judaicas começava a provocar tensões significativas, não apenas entre ele e os líderes religiosos, mas também entre seus discípulos e a sociedade em geral. Os fariseus e escribas, que eram os principais guardiões da lei e das tradições judaicas, viam em Jesus uma ameaça à sua autoridade. Eles não conseguiam aceitar sua visão radical sobre a lei de Moisés, especialmente a maneira como Jesus interpretava e aplicava as Escrituras. Para os fariseus, a pureza da religião estava em cumprir rigorosamente as normas estabelecidas. Jesus, por outro lado, desafiava essas normas, muitas vezes agindo de maneira contrária ao que era considerado correto pela religião oficial. Ele curava no sábado, associava-se com publicanos e pecadores e pregava que o reino de Deus era mais importante do que as regras externas de pureza religiosa. Em várias ocasiões, Jesus criticou publicamente a hipocrisia dos fariseus. Ele os acusou de focarem nas aparências externas e no cumprimento formal da lei, enquanto negligenciavam a justiça, a misericórdia e a fé. Ele usou palavras duras para descrevê-los como sepulcros caiados, belas por fora, mas cheios de impurezas por dentro. Essa crítica direta aos líderes religiosos, especialmente ao seu foco no legalismo e na hipocrisia, foi um dos principais pontos de confronto entre Jesus e os representantes da religião judaica de sua época. Além disso, as tensões entre Jesus e os fariseus aumentaram à medida que ele fazia afirmações ousadas sobre sua autoridade. Ele se apresentava como alguém com autoridade divina, capaz de perdoar pecados e reinterpretar a lei. Isso gerava desconforto entre as lideranças religiosas, que viam em Jesus uma ameaça à ordem estabelecida e à sua própria autoridade. Eles não conseguiam aceitar a ideia de que alguém que não fazia parte da elite religiosa pudesse desafiar o status quo com tanta ousadia. Essa crescente hostilidade culminou em tentativas de desacreditar Jesus publicamente. Os fariseus tentaram diversas vezes armá-lo em discussões teológicas, tentando pegá-lo em contradições. Contudo, Jesus sempre se mostrava mais sábio, frequentemente usando parábolas e respostas inteligentes para frustrar suas tentativas. A reação de Jesus, que não buscava agradar aos poderosos nem se submeter às normas humanas, tornava-se cada vez mais um ponto de atrito com a elite religiosa. Além das críticas à hipocrisia religiosa, a mensagem de Jesus também começava a ser vista como uma ameaça política. Embora Jesus não tenha sido um líder revolucionário no sentido tradicional, sua pregação sobre o reino de Deus era radical, pois afirmava que a autoridade última vinha de Deus e não dos governantes terrenos. Essa visão poderia ser interpretada como subversiva, especialmente em um contexto em que o Império Romano dominava a Judéia, e as lideranças religiosas estavam, de certa forma, alinhadas com o poder romano. A ideia de um reino que não tinha fronteiras políticas e não estava subordinado à autoridade romana representava uma ameaça implícita à ordem política e social da época. A preocupação com a mensagem de Jesus, que poderia incitar distúrbios sociais e religiosos, também estava presente entre os líderes romanos e os governantes locais, como o rei Herodes. A fama crescente de Jesus e o número de seguidores que ele reunia começaram a preocupar as autoridades políticas, que temiam que ele pudesse ser visto como um líder carismático capaz de provocar uma revolta contra o domínio romano. À medida que as tensões aumentavam, tanto com os líderes religiosos quanto com os governantes políticos, o risco para Jesus se tornava evidente. A popularidade de sua mensagem estava em conflito com a necessidade de manutenção da ordem social e religiosa, e as autoridades se viam diante de um dilema:
ou aceitavam Jesus e sua visão radical de Deus e do reino, ou tomavam medidas para silenciá-lo. As palavras e ações de Jesus, que desafiavam as normas estabelecidas, estavam criando um terreno fértil para o conflito, e seu destino estava sendo moldado pela crescente hostilidade das elites religiosas e políticas. O círculo de discípulos e seguidores de Jesus estava em constante expansão, mas também enfrentava desafios internos e externos. A formação desse grupo, composto por pessoas simples e de origens humildes, representava uma reviravolta nas dinâmicas de poder de sua época. Jesus não estava criando um movimento político ou militar, mas uma comunidade espiritual que questionava as convenções religiosas, sociais e políticas, propondo uma visão radicalmente nova de Deus e do reino. A crítica à hipocrisia religiosa, a denúncia da injustiça e a busca por uma fé autêntica se tornaram pilares do seu ministério, mas também o colocaram em rota de colisão com as autoridades que controlavam o poder e a tradição religiosa de sua época. Essas tensões crescentes entre a popularidade entre o povo e o desconforto das lideranças acabariam por levar a um clímax inevitável. O risco político de sua mensagem não podia ser ignorado, e a ameaça que Jesus representava para o status quo de sua sociedade estava se tornando cada vez mais real. A jornada de Jesus, que começou com um simples chamado a seguir, estava agora se aproximando do ponto de ruptura, onde sua vida e missão chegariam a um ponto de confronto definitivo com as autoridades religiosas e políticas. A ida de Jesus a Jerusalém, que culminaria em sua entrada triunfal e nos eventos que levavam ao seu confronto final com as autoridades religiosas e políticas, representa um ponto de virada crucial em sua missão. Até aquele momento, Jesus havia pregado principalmente nas regiões periféricas da Galileia e Judeia, longe do poder central de Jerusalém, a cidade sagrada e o centro de autoridade religiosa. No entanto, sua missão estava agora se aproximando do seu clímax, e a ida a Jerusalém era para ele inevitável. Era a cidade onde a tradição judaica se encontrava com o poder político romano, e onde as tensões acumuladas entre ele e as autoridades religiosas precisavam ser resolvidas. A entrada de Jesus em Jerusalém é um dos episódios mais simbólicos e significativos dos evangelhos. Ela ocorre poucos dias antes da Páscoa, uma das maiores festas judaicas, que celebrava a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. A cidade estava cheia de peregrinos que vinham de todas as partes para celebrar a festa, e o clima era de grande expectativa e fervor religioso. Jesus, com seus discípulos e seguidores, chega à cidade montado em um jumentinho, cumprindo uma antiga profecia de Zacarias, Zacarias 9:9, que dizia que o Messias entraria em Jerusalém de maneira humilde, montado em um jumento. Este ato, aparentemente simples, era, na verdade, carregado de significado profundo. A entrada de Jesus em Jerusalém, então, foi uma demonstração pública de sua identidade messiânica. Ao contrário das expectativas de muitos de seus seguidores, que aguardavam um Messias que os libertaria do domínio romano com poder militar, Jesus entra na cidade de forma pacífica, simbolizando o caráter do reino de Deus. Não um reino de força e opressão, mas um reino de humildade, justiça e paz. As multidões que o aclamam, cortando ramos de palmeiras e jogando-os no caminho, reconhecem em Jesus o prometido Salvador. Eles gritam, Hosana, que significa salva-nos, um grito de aclamação e esperança. Para muitos, Jesus é visto como aquele que finalmente trará libertação para Israel. No entanto, para as autoridades religiosas e políticas, essa entrada é carregada de um simbolismo perigoso. Jesus estava se apresentando publicamente como o Messias, algo que poderia ser entendido como uma ameaça tanto para os líderes religiosos judeus quanto para os governantes romanos. A expectativa de um Messias que tomaria o trono de Davi e restauraria o reino de Israel poderia ser vista como uma incitação à revolta contra o Império Romano, algo que as autoridades romanas certamente não tolerariam. Assim, a entrada de Jesus em Jerusalém não era apenas um ato de fé, mas também um desafio direto à ordem estabelecida.
Após essa entrada triunfal, o primeiro grande ato de Jesus em Jerusalém foi a purificação do templo. Este episódio é descrito nos evangelhos como um dos momentos mais intensos e dramáticos do ministério de Jesus. O Templo de Jerusalém, o centro religioso e espiritual do judaísmo, havia se tornado um lugar de comércio e exploração. Durante a celebração da Páscoa, muitos judeus vinham a Jerusalém para fazer sacrifícios, e o templo era o lugar onde essas transações ocorridas, como a compra de animais para o sacrifício e o câmbio de dinheiro para o pagamento do imposto do templo. Essa prática, que inicialmente poderia ter sido vista como uma necessidade prática para os peregrinos, havia se transformado em uma forma de exploração, com os comerciantes e cambistas cobrando taxas exorbitantes. Jesus, ao ver essa corrupção dentro do templo, ficou indignado. Ele expulsou os vendedores, os cambistas e todos os que estavam fazendo comércio dentro do sagrado espaço do templo. Com uma corda, ele fez um chicote e os afastou, dizendo: "Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões." Mateus 21:13. Este ato foi um símbolo poderoso de sua missão de purificação espiritual e de renovação das práticas religiosas. Jesus não estava apenas atacando a corrupção econômica, mas também a maneira como a religião havia sido distorcida, transformando-se em um meio de exploração. Ele estava desafiando o sistema religioso estabelecido e chamando as autoridades religiosas à responsabilidade por sua hipocrisia e desvios. A purificação do templo, embora de grande importância simbólica, teve consequências imediatas e graves. As autoridades religiosas ficaram profundamente perturbadas com essa ação de Jesus. Para eles, o templo representava não apenas o centro do culto, mas também uma base de poder. As transações comerciais e os impostos cobrados no templo eram uma fonte significativa de riqueza e influência, e a intervenção de Jesus ameaçava esse sistema. Essa ação não passou despercebida, e as lideranças judaicas começaram a perceber que a situação com Jesus havia atingido um ponto de não retorno. Ele não estava mais apenas desafiando suas interpretações da lei, mas agora atacava diretamente o sistema econômico e religioso que sustentava seu poder. Essa purificação do templo foi um ponto decisivo, pois ela marcou o início do conflito irreversível entre Jesus e as autoridades. Desde esse momento, as lideranças religiosas começaram a planejar de maneira mais aberta como poderiam se livrar de Jesus. O que antes era uma crescente desconfiança e hostilidade tornou-se um plano claro para sua prisão e, eventualmente, sua execução. Além disso, a atitude de Jesus em relação ao templo também tocava em questões políticas mais amplas. O templo era, de certo modo, uma instituição sob o controle de Roma, já que as autoridades romanas, ao governarem a Judéia, tinham uma influência significativa sobre a religião judaica. A purificação do templo, portanto, não apenas desafiava a liderança religiosa judaica, mas também colocava em risco a estabilidade política da cidade. O risco de uma revolta contra as autoridades romanas aumentava à medida que a popularidade de Jesus crescia e sua mensagem sobre o reino de Deus, que não era limitado pelas estruturas de poder humano, era vista como um desafio direto ao status quo. Ao longo dos dias seguintes, Jesus continuou a ensinar em Jerusalém, muitas vezes desafiando diretamente as autoridades. Ele usou suas parábolas e seus discursos para criticar a corrupção religiosa e a injustiça social, e suas palavras começaram a incomodar ainda mais os líderes religiosos. Em uma série de confrontos diretos, ele questionou suas interpretações da lei, desafiando-os a reconsiderar sua abordagem legalista e excluidora. Jesus continuava a atrair grandes multidões, mas suas palavras e ações também o tornavam uma figura perigosa para as autoridades, que já estavam decididas a silenciá-lo. O conflito com as autoridades religiosas e políticas não se limitava apenas a uma disputa teológica, mas também tinha profundas implicações sociais e políticas. A crescente hostilidade, a purificação do templo e os confrontos diários com os líderes religiosos eram sinais de que o destino de Jesus estava se aproximando de um ponto de ruptura. Ele sabia que suas ações em Jerusalém
especialmente sua entrada triunfal e a purificação do templo, tinham colocado em movimento uma série de eventos que não podiam ser desfeitos. O confronto direto com as autoridades religiosas e econômicas representava o ponto de não retorno. A partir dali, a prisão e crucificação de Jesus eram quase inevitáveis. A ida de Jesus a Jerusalém e os eventos que se seguiram são fundamentais para compreender a missão e o propósito de sua vida. Ele não entrou em Jerusalém com a intenção de ser aclamado como rei ou líder político, mas para desafiar as estruturas religiosas e sociais de sua época, denunciar a corrupção e trazer uma nova visão do reino de Deus. Ao fazer isso, ele se colocou diretamente em confronto com as autoridades, levando sua missão a um clímax trágico, mas também essencial para o cumprimento de seu propósito messiânico. O ponto de não retorno estava marcado, e o caminho para a cruz, embora doloroso e angustiante, era agora inevitável. A última ceia de Jesus com seus discípulos, conhecida por muitos como a celebração da Páscoa, é um dos momentos mais emblemáticos e significativos dos evangelhos. Este evento, que ocorre na noite anterior à sua prisão, não só marca o fim do ministério de Jesus com seus discípulos, mas também é carregado de simbolismo, especialmente em relação à sua morte iminente. Jesus sabia que o momento de seu sacrifício estava próximo, e essa refeição se tornaria a última oportunidade para compartilhar com seus discípulos os ensinamentos que viriam a ser fundamentais para a igreja primitiva. Durante a ceia, Jesus institui o que mais tarde seria chamado de Eucaristia ou Santa Ceia. Ele pega o pão, parte-o e diz: "Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim." Depois, ele pega o cálice com vinho e diz: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós." Lucas 22, 19 e 20. Este momento não só simboliza a entrega de sua vida como um sacrifício em favor da humanidade, mas também estabelece um rito sagrado que, ao longo dos séculos, será praticado como um memorial de sua morte e ressurreição. Além da instituição da Eucaristia, a última ceia também é marcada por um momento de profundo desgosto e tristeza. Durante a refeição, Jesus revela aos seus discípulos que um deles o trairia. Ele diz: "Em verdade vos digo que um de vós me trairá." Mateus 26, 21. A notícia abala profundamente os discípulos, que começam a questionar uns aos outros sobre quem poderia ser o traidor. Jesus então indica que será aquele que, após ele ter molhado o pão, o dará a Judas Iscariotes. Esse momento marca o início do processo de traição, que se tornará o ponto de inflexão na história de Jesus. Judas, um dos 12 apóstolos e conhecido por ser o tesoureiro do grupo, já havia se aliado aos líderes religiosos para entregar Jesus em troca de 30 moedas de prata. A decisão de Judas de trair Jesus foi o resultado de uma combinação de fatores, incluindo talvez frustração com as expectativas messiânicas de Jesus ou uma busca por lucro pessoal. Quando Jesus revela sua traição, Judas, no entanto, ainda finge inocência, e Jesus, com pesar, responde: "O que tens a fazer, faze-o depressa." João 13, 27, dando a entender que o plano já estava em andamento. Esse momento é angustiante, pois simboliza o isolamento de Jesus e a aproximação de seu sofrimento, enquanto um dos seus mais próximos seguidores se volta contra ele. Após a ceia, Jesus e os discípulos vão para o jardim do Getsêmani, localizado nas encostas do Monte das Oliveiras. Este é um lugar de oração e meditação, e ali Jesus passaria por um momento de intensa angústia. Ele sabia que seu destino estava selado e que o sofrimento físico e espiritual estava prestes a começar. Em oração, ele pede ao Pai: "Se for possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres." Mateus 26, 39. A agonia de Jesus é visível. Ele suou sangue, em uma expressão de extrema angústia emocional e espiritual. Esse momento revela a humanidade de Jesus, que, apesar de sua missão divina, experimenta o medo e o sofrimento diante da morte iminente. Enquanto Jesus orava, seus discípulos, cansados e temerosos, adormeciam, incapazes de permanecer vigilantes. Esse foi
Também o momento em que Jesus, mais uma vez, os advertiu sobre a tentação e a necessidade de estar em oração. No entanto, a traição de Judas se aproxima rapidamente e, pouco tempo depois, ele chega ao jardim acompanhado de soldados e oficiais religiosos, armados com lanternas e bastões, para prender Jesus. Judas, como combinado, se aproxima de Jesus e o beija, o sinal combinado para identificá-lo entre os discípulos. Jesus, ao ser traído por um dos seus, responde com tristeza e pergunta: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Lucas 22:48. A traição é consumada e Jesus é preso. Neste momento, Pedro, um dos discípulos, tenta defender Jesus com uma espada, cortando a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. Mas Jesus, calmamente, repreende-o e cura a ferida, dizendo: Embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Mateus 26:52. Este gesto de não resistência à prisão e de cura do ferido reafirma a postura pacífica e sacrificial de Jesus, que não lutaria contra o destino que estava prestes a cumprir. A prisão de Jesus e sua subsequente transferência para os líderes religiosos marcaram o início dos intensos interrogatórios que viriam a seguir. Após ser preso, Jesus é levado inicialmente à casa de Anás, o ex-sumo sacerdote, e depois ao atual sumo sacerdote Caifás, onde é interrogado sobre sua identidade e suas afirmações. A acusação mais grave contra Jesus era a de blasfêmia. Ele havia afirmado ser o Filho de Deus e o Messias, o que para os líderes religiosos era uma heresia imperdoável. Eles tentaram de várias maneiras pressioná-lo a se contradizer ou a confirmar suas palavras de maneira que pudesse ser usada contra ele. No entanto, Jesus manteve-se em silêncio em muitos momentos, cumprindo a profecia de Isaías, que descrevia o Messias como alguém que não abriria a sua boca diante de seus opressores. Durante esse processo de interrogatório, um dos momentos mais dolorosos para Jesus ocorreu quando Pedro, que havia prometido jamais abandonar seu mestre, negou conhecê-lo 3 vezes, como Jesus havia predito. Após a terceira negação, o galo cantou, e Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, saiu e chorou amargamente. A negação de Pedro simboliza o abandono de todos os discípulos, que, tomados pelo medo e pela pressão, fugiram e se dispersaram. Esse abandono, embora doloroso para Jesus, faz parte do sofrimento que ele precisaria enfrentar para cumprir sua missão. Depois de ser julgado pelos líderes religiosos, Jesus é levado a um tribunal religioso mais formal, o Sinédrio, onde novamente enfrenta acusações de blasfêmia. Os membros do Sinédrio estavam determinados a condená-lo, mas sabiam que, para levar a condenação à morte, precisavam da aprovação das autoridades romanas, pois apenas elas tinham o direito de executar sentenças de morte. Dessa forma, o julgamento religioso se torna uma farsa, uma tentativa de encontrar um motivo legal para entregar Jesus aos romanos. Com a acusação de blasfêmia em mãos, Jesus é levado ao governador romano, Pôncio Pilatos, em busca da sua condenação definitiva. Pilatos, embora reconheça que Jesus não parece ser culpado de um crime digno de morte, se vê pressionado pela multidão e pelas autoridades religiosas, que clamam pela crucificação. Pilatos, relutante, tenta várias vezes libertar Jesus, mas finalmente cede à pressão popular e entrega Jesus para ser crucificado. A decisão de Pilatos de condenar Jesus à morte, apesar de suas dúvidas sobre sua culpa, reflete a política do Império Romano, que muitas vezes se via forçado a manter a paz e o controle, mesmo que isso significasse ceder às demandas de uma turba irada ou de líderes locais. A prisão de Jesus, os interrogatórios, a traição de Judas, o abandono dos discípulos e o julgamento religioso representam uma sequência de eventos que culminam no ponto de não retorno para o Messias. A rejeição e a traição de seus próprios seguidores, as falsas acusações e o abandono da verdade por parte das autoridades religiosas e políticas, tudo isso contribui para o sofrimento que Jesus enfrenta. Ele se torna, ao mesmo tempo, a vítima de um sistema corrupto e o agente de um plano divino que levaria à sua morte sacrificial.
um sacrifício que, segundo a fé cristã, traria salvação para a humanidade. A morte de Jesus, embora tenha sido um golpe devastador para seus seguidores, não pôs fim à sua mensagem. De fato, a morte de um pregador crucificado, condenado pelas autoridades religiosas e políticas de sua época, parecia um trágico e definitivo fechamento. No entanto, esse evento desencadeou um conjunto de acontecimentos que reconfiguraram profundamente a fé daqueles que o seguiam, e que, a partir daí, se espalharam pelo mundo. A ressurreição de Jesus seria o ponto de inflexão que transformaria sua morte em um símbolo de vitória, não de derrota. O julgamento de Jesus perante Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia, foi marcado por sua relutância em condená-lo. Pilatos, que parecia não encontrar justificativa para a execução de Jesus, ficou dividido entre a pressão das autoridades religiosas judaicas e a vontade de evitar uma possível revolta popular. No entanto, diante da insistência das multidões, ele cedeu e entregou Jesus para ser crucificado. A crucificação, um método de execução reservado para os piores criminosos, era uma forma de morte pública, dolorosa e humilhante. Para as autoridades romanas era uma forma de demonstrar o poder do império e dissuadir qualquer tentativa de resistência. A crucificação de Jesus seguiu os rituais comuns desse tipo de execução. Após ser flagelado, um processo doloroso e devastador, Jesus foi forçado a carregar a cruz até o local de sua execução, conhecido como o Gólgota. O peso físico e o sofrimento eram imensos, e em certo momento, um homem chamado Simão de Cirene foi obrigado a carregar a cruz em seu lugar. Ao ser erguido na cruz, Jesus ficou exposto ao público, seu corpo torturado pelas dores da crucificação, um espetáculo destinado a humilhar não apenas o condenado, mas também qualquer um que se atrevesse a desafiá-lo. Durante as horas de agonia na cruz, Jesus foi alvo de zombarias e críticas. As autoridades judaicas, os soldados romanos e até algumas pessoas que estavam ali zombavam dele, dizendo: "Se você é o Filho de Deus, salve-se." Mas, ao contrário das expectativas de quem o observava, Jesus não se defendeu nem reagiu à violência. Em suas últimas palavras, ele clamou por perdão para seus algozes, demonstrando uma compaixão radical, além de afirmar o seu abandono por Deus. Meu Deus, por que me abandonaste?" Essas palavras, tiradas de um salmo, expressavam a angústia de um homem profundamente ferido, mas também o cumprimento da missão divina que ele havia assumido. A crucificação, para os cristãos, não foi apenas um evento de sofrimento humano, mas um ato de sacrifício divino. De acordo com a teologia cristã, Jesus morreu para redimir a humanidade de seus pecados, oferecendo-se como um sacrifício perfeito e imaculado. Sua morte, portanto, não foi uma derrota, mas um ato de amor supremo, de entrega para a salvação de todos os seres humanos. Esse ato de redenção seria, posteriormente, confirmado pela ressurreição de Jesus, que não apenas validaria suas alegações messiânicas, mas transformaria a crucificação em um símbolo de vitória sobre a morte e o pecado. Após sua morte, o corpo de Jesus foi retirado da cruz e colocado em um túmulo. A pedra que selava a entrada foi colocada com cuidado, e os discípulos ficaram em luto, sem entender completamente o que havia acontecido. Para eles, o líder que havia feito tantos milagres, curado os doentes e ensinado sobre o reino de Deus, estava agora morto, e a esperança parecia ter desaparecido. No entanto, a ressurreição de Jesus, 3 dias depois, mudaria tudo. O evento da ressurreição, que teria como protagonistas as mulheres que foram ao túmulo e os próprios discípulos que o encontraram vivo, foi a chave para a transformação radical da fé cristã. Não se tratava mais apenas de um homem bom que foi injustamente condenado à morte. Com a ressurreição, Jesus passou a ser visto como o Filho de Deus, que venceu a morte e abriu o caminho para a salvação de toda a humanidade. O próprio Jesus, ao aparecer a seus discípulos, após sua ressurreição, ofereceu-lhes provas tangíveis de sua identidade, como as marcas das feridas em suas mãos e pés. Com o tempo, a fé na ressurreição de Jesus se espalhou, e os discípulos que antes estavam amedrontados e dispersos, agora se tornaram testemunhas ousadas de sua vitória sobre a morte.
eles começaram a pregar com mais coragem, e as primeiras comunidades cristãs foram formadas, centradas na mensagem da morte e ressurreição de Jesus. Esse evento, que parecia o fim do movimento, se tornou o início de uma nova era espiritual. A crucificação, embora um momento de sofrimento e humilhação, tornou-se o centro da fé cristã, com a cruz sendo reconfigurada de um instrumento de morte para um símbolo de salvação. A ressurreição de Jesus solidificou a ideia de que sua morte não era um acidente histórico, mas um plano divino que agora oferecia a todos a oportunidade de reconciliação com Deus. A transformação da cruz em um símbolo de esperança, e não de vergonha, foi um dos maiores milagres do cristianismo primitivo. Aqueles que antes haviam temido pela sua vida, agora se tornaram os primeiros apóstolos e missionários de uma fé que iria se espalhar por todo o Império Romano e além, transformando o cristianismo de uma pequena seita em uma das maiores religiões do mundo. A morte de Jesus, embora um evento trágico e doloroso, se tornou o ponto central de uma fé que não só sobreviveu, mas se expandiu, dando origem a uma tradição religiosa que tem influenciado bilhões de vidas ao longo dos séculos. Sua ressurreição não apenas validou sua missão e suas palavras, mas também estabeleceu um novo entendimento de vida, morte e o reino de Deus. O sofrimento de Jesus na cruz, paradoxalmente, levou à sua glorificação e ao nascimento de uma nova era espiritual que daria origem à Igreja cristã e à promessa de vida eterna para aqueles que nele crescem. A morte de Jesus, executada de forma brutal e pública, parecia, à primeira vista, o fim de um movimento que havia causado grande agitação em Israel e nas regiões vizinhas. Para muitos de seus seguidores, o sofrimento e a crucificação de Jesus representaram a tragédia final, a falência das promessas messiânicas de um novo reino de Deus. Contudo, as consequências imediatas de sua morte foram muito mais profundas e complexas do que qualquer um poderia antecipar. A crucificação de Jesus não foi o fim de sua história, mas sim o catalisador de uma transformação radical que moldaria o futuro do cristianismo e da história religiosa mundial. Logo após a morte de Jesus, seus discípulos e seguidores ficaram atônitos e desolados. Eles tinham depositado suas esperanças no Rabino Galileu, acreditando que ele seria o Messias prometido, o libertador de Israel, e que ele estabeleceria um reino espiritual e político. Quando Jesus foi crucificado, essa expectativa foi brutalmente quebrada. As Escrituras e as promessas messiânicas que eles acreditavam que se cumpririam por meio de Jesus pareciam agora vazias. Não havia mais dúvida. O homem que haviam seguido e chamado de mestre estava morto, e com sua morte, seus sonhos e a revolução espiritual que ele parecia ter iniciado pareciam ter sido sepultados. Os discípulos, apavorados e sem liderança, se dispersaram. Pedro, o mais ardente e confiante de todos, negou 3 vezes que conhecia Jesus, conforme Jesus havia predito. O Evangelho descreve que, após a morte de Jesus, todos eles estavam com medo e aparentemente sem direção. Eles se esconderam, temendo que o mesmo destino que havia caído sobre Jesus os alcançasse, já que sua associação com ele poderia colocá-los sob suspeita das autoridades judaicas e romanas. Durante os primeiros dias após a crucificação, os seguidores de Jesus estavam paralisados pela dor e pela dúvida. As mulheres que haviam sido fiéis a Jesus, incluindo Maria Madalena, estavam em luto profundo e, ao mesmo tempo, em busca de respostas. A sensação de perda era imensa, pois não apenas perderam o líder, mas também perderam a esperança em uma mudança que parecia tão possível e iminente. A transformação que se seguiria à morte de Jesus começaria com a experiência da ressurreição. Segundo os relatos dos evangelhos, no 3º dia após a crucificação, Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo de Jesus para ungir seu corpo, de acordo com os costumes funerários judaicos. No entanto, ao chegarem ao local, elas encontraram o túmulo vazio. A pedra que havia sido colocada à entrada do sepulcro havia sido removida, e inicialmente elas não entendiam o que havia acontecido. Somente depois, Jesus apareceu a elas, vivo e em corpo, e revelou que ele havia ressuscitado dos mortos.
Essa experiência inicial de Maria Madalena e das outras mulheres foi o ponto de partida para a crença na ressurreição. As mulheres, apesar do choque e do medo, foram instruídas por Jesus a contar aos discípulos o que haviam testemunhado. Embora a ideia de ressurreição fosse parte da crença judaica sobre a vida após a morte, ninguém esperava que isso acontecesse de maneira tão radical, com um corpo físico retornando à vida, sendo transformado mas ainda reconhecível. Os discípulos, inicialmente céticos, também testemunharam encontros com Jesus ressuscitado. Em várias ocasiões, ele apareceu a eles, oferecendo-lhes evidências físicas de sua ressurreição, como as feridas em suas mãos e pés. Jesus conversou com eles, comeu com eles, e em muitas dessas interações, os encorajou a continuar sua missão de espalhar o Evangelho. A experiência da ressurreição foi a chave para transformar a desilusão em esperança renovada. Os discípulos começaram a entender que a morte de Jesus não era o fim, mas uma parte do plano divino, algo que estava de acordo com as Escrituras e que sua ressurreição seria a prova de sua divindade e do triunfo do reino de Deus sobre a morte e o pecado. A fé na ressurreição de Jesus tornou-se o fundamento da nova comunidade cristã. Ela não apenas validou a missão de Jesus, mas também garantiu que ele era, de fato, o Messias, o Filho de Deus, que havia vindo para cumprir as promessas de salvação para a humanidade. A ressurreição transformou a mensagem de Jesus de uma filosofia de vida para uma verdadeira vitória espiritual, com implicações eternas para todos os que creem. Esse evento central, a ressurreição, se tornaria o núcleo da pregação cristã e sua reverência e celebração se consolidariam em torno da Páscoa, a festa mais importante do cristianismo. Os primeiros seguidores de Jesus, agora renovados pela experiência da ressurreição, começaram a propagar a mensagem com uma coragem e uma convicção que antes não possuíam. Eles começaram a pregar publicamente, proclamando que Jesus, o Nazareno, havia ressuscitado dos mortos e que, por meio dele, as pessoas podiam ter a salvação e a vida eterna. A coragem que eles exibiam não era devida a um simples otimismo ou a um desejo de sucesso, mas a profunda transformação espiritual que havia ocorrido dentro deles. Eles não mais temiam pelas suas vidas, porque agora tinham uma missão que transcendia qualquer medo da morte. Nos dias seguintes à ressurreição, os discípulos se reuniram em Jerusalém e em outras partes, estabelecendo as primeiras comunidades cristãs. O Espírito Santo, conforme prometido por Jesus, desceu sobre os discípulos no evento conhecido como Pentecostes, capacitando-os para falar em diversas línguas e proclamarem a mensagem do Evangelho a uma audiência internacional. Essa experiência de Pentecostes e a propagação do cristianismo marcaram o nascimento da igreja primitiva. A fé na ressurreição não só revigorou os discípulos, mas também atraiu novas pessoas que, ao ouvirem as pregações, se converteram à nova fé. O cristianismo se espalhou rapidamente, apesar da perseguição e das dificuldades. A promessa de perdão e de vida eterna através da morte e ressurreição de Jesus oferecia uma esperança única em uma sociedade marcada por profundas divisões religiosas e políticas. O impacto duradouro da morte e ressurreição de Jesus foi bem além de seus discípulos imediatos e do contexto histórico de sua época. Embora Jesus tenha sido crucificado como um criminoso, um homem rejeitado pelas autoridades judaicas e romanas, sua ressurreição fez dele o ponto focal de uma nova fé que se espalhou rapidamente por todo o Império Romano e além. Nos primeiros séculos após a ressurreição, o cristianismo foi marcado por um intenso período de perseguição. Muitos cristãos foram martirizados por sua fé, pois se recusavam a adorar os deuses romanos ou o imperador. No entanto, a mensagem da ressurreição de Jesus não era algo que poderia ser facilmente silenciado. Ele se tornou o símbolo da resistência espiritual e da esperança em um mundo que estava constantemente à beira da violência e da opressão. À medida que o cristianismo se espalhava, ele também se transformava. De uma pequena seita judaica, ele passou a ser uma religião que acolhia pessoas de todas as nações, classes sociais e origens. O cristianismo se expandiu através das viagens missionárias de apóstolos como Paulo,
que espalhou a mensagem de Jesus por todo o Império Romano. Ele adaptou a mensagem do Evangelho ao contexto cultural e filosófico grego, tornando-a acessível a uma audiência mais ampla. Eventualmente, o cristianismo se tornaria a religião oficial do Império Romano, após o imperador Constantino se converter ao cristianismo no século IV. A transformação de uma fé marginal, praticada por um pequeno grupo de seguidores de um homem crucificado, em uma das maiores tradições religiosas da história mundial, é uma das histórias mais notáveis da história humana. A morte e ressurreição de Jesus se tornaram o eixo em torno do qual toda uma nova compreensão de Deus, da salvação e da vida eterna seria desenvolvida e disseminada. A ressurreição, em particular, tornou-se o ponto central de toda a tradição cristã, e a cruz, que inicialmente simbolizava a vergonha e a morte, passou a ser o principal símbolo do cristianismo, representando a vitória sobre o pecado e a morte. O cristianismo, nas décadas e séculos seguintes, estabeleceu-se como uma das religiões mais influentes e transformadoras da história, com bilhões de adeptos ao longo do tempo. A morte de Jesus, portanto, foi, paradoxalmente, o começo de algo imenso. A crucificação, embora destinada a destruir o movimento, foi transformada em um evento de redenção universal, e a fé na ressurreição deu origem a uma das tradições religiosas mais duradouras e abrangentes do mundo. O pregador crucificado se tornou, através de sua morte e ressurreição, o Salvador e o centro de uma nova visão de Deus e do relacionamento do ser humano com Ele. A história de Jesus, uma história marcada por dor, sacrifício e vitória, continua a ser o alicerce sobre o qual bilhões de pessoas ao redor do mundo baseiam sua fé, esperança e compreensão da vida e da eternidade.